Boa noite. Graça e paz lhes sejam cada vez mais multiplicadas. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, as suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como valente, guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Não, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém? Oremos. Pai querido e santo, te bendizemos. Damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, que nós possamos testemunhar de Jesus, que nós possamos honrar o Senhor e dar glória ao teu nome, Pai. Receba os louvores, receba os cânticos que entoaremos, e que teu Espírito se mova entre nós, para que nós possamos deixar que nossos corações e nossa mente estejam inteiramente voltados ao teu trono de glória. Essa é a nossa oração. Graças, Senhor, gratidão por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez e está fazendo, e por aquilo que o Senhor fará. Te damos graças por tuas promessas, por tua palavra, que é firme e é verdadeira. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Santo, Santo Ele é.
está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, seja exaltado, Senhor. Seja agradecido no nosso meio, Pai. Toda honra e toda glória. Aleluia. Oh,
Eu louvo ao teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Mais uma vez. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluia. Glória ao teu nome, Exaltado Senhor. seja o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia. O nome que está sobre todo nome. Não existe nome mais lindo, mais perfeito. Não existe na terra, ou no céu, ou no mar, nome que se assemelha a ti, Jesus. Bendito seja o teu nome, Aleluia. Pai. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Algum pedido de oração? Amém? Senhor, te louvamos, Pai. Seja exaltado por quem o Senhor é, Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus glorioso, por isso bendizemos o teu santo nome, Pai. E nós clamamos por cura. Cura, Senhor, os enfermos, cura os necessitados, Senhor, que às vezes até o auxílio médico não traz solução, mas o Senhor é um Deus que pode, o Senhor é um Deus que faz, aleluia. Por isso bendizemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz milagres, ó Pai. Pedimos, cura os enfermos, cura as enfermidades, Senhor, as doenças, ó Pai, que afligem os teus filhos. Cura, para que o teu nome, assim como nós cantamos aqui, seja exaltado, para que nós não venhamos somente gratificar o Senhor, mas venhamos dizer que só o Senhor é Deus sobre as enfermidades, só o Senhor é Deus do impossível. Cura
Cura os enfermos, cura os doentes, ó Pai, que precisam do teu auxílio, porque às vezes o remédio ou até mesmo o auxílio médico não pode, mas o Senhor faz. Por isso, glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Aleluia. Hoje nós temos a honra de receber a Sônia. Seja bem-vinda, viu? Uma alegria. E a senhora, eu esqueci o teu nome porque a última vez que a gente se viu foi rápido. Helena. A Helena está nos dando a honraria de estar presente aqui. Muito bem-vinda, viu? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Na semana passada, nós tivemos aqui um encontro maravilhoso e nós demos a conclusão dos sermões baseado nos 5 solas da Reforma Protestante. Foi muito bom, foi um aprendizado maravilhoso, onde a gente aprendeu sobre as bases da fé cristã, né? Então, somente as escrituras aqui dão a direção, a noção do que é a fé e a prática cristã. Então, somente a graça de Deus que nos dá esse privilégio de sermos salvos por Jesus Cristo. E aí somente a fé nos dá a oportunidade de receber essa graça de Deus, né? E isso tudo por meio de Jesus Cristo, por isso somente Jesus Cristo. E todas essas coisas, elas são providas por Deus, então somente a Ele a glória. Foi assim que nós finalizamos então os estudos. E hoje nós daremos então início aos estudos, uma série de sermões na primeira carta de Pedro. Então já aproveite, toma a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 1, os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Amém? Então hoje nós vamos fazer uma introdução a essa carta. Antes da gente começar a fazer uma série de sermões dentro dessa carta, primeiro nós vamos conhecer ela. Vai ser um panorama, vai ser uma coisa muito simples. Não quero trazer aqui algo muito profundo, também não quero ficar enrolando, quero ser bem objetivo. Trazer a mensagem principal da carta aqui, né? Mostrar para vocês quem é Pedro, e para depois a gente, nos próximos domingos, e eu espero que nós venhamos dar continuidade, porque é importante nós pegarmos toda a mensagem do livro. Às vezes a gente está acostumado a ouvir mensagens aleatórias, né? No domingo lá em Gênesis, aí depois no outro domingo lá em Apocalipse, aí no outro domingo, aí fica aquela mensagem aleatória. E é importante a gente pegar o livro, conhecer o livro, né? Ter noção
do que esses homens escreveram, qual o objetivo da qual eles escreveram essa carta, ou escreveram os livros, e o que isso pode ser útil para nós hoje. Amém? Então assim, depois de passar um tempo pensando, eu aproveitei a série de sermões das solas e fiquei pensando, Senhor, o que eu venho trazer agora, quando terminar a série de sermões? E agora, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando, falei, primeira carta de Pedro vai ser excelente para a gente estudar. Por quê? Principalmente por falar de vida cristã e o sofrimento. A gente está passando por momentos difíceis, né? Nós não tivemos na nossa história, né, no nosso período de vida, nós não tivemos nenhum marco importante mundialmente, nenhum marco que fosse causar um impacto mundial, como a pandemia, e o que ela tem causado também nas vidas individualmente. Então, algo assim, em grande escala, eu não tinha presenciado ainda, né? E a gente está vivendo esse momento. Então essa carta ela é importante porque ela fala de vida cristã em meio ao sofrimento. O conteúdo dela não vai falar de pandemia, algo do tipo, mas o que Pedro escreve para os cristãos daquela época pode ser muito útil para nós em meio a tempos difíceis. Então, a carta começa dizendo que o autor é Pedro. Sensacional, né? Nos nossos tempos eu acho interessante que quando a gente aprendeu a escrever cartas, a gente assinava no final, né? No final da carta, a gente ia lá e assinava. Nas escrituras é diferente. Eles já se identificam quem é. Nas escrituras eles já colocam eu, Pedro, eu, Paulo, eu, Tiago. E aí então depois eles vêm com o conteúdo. E eu acho isso interessante. Isso era fundamental e muito importante na época, né, em que eles viviam ali. Pois bem, esse Pedro, se eu falar Pedro, discípulo de Jesus, que virou apóstolo, todo mundo aqui vai, né, identificar, sei quem é. Tá, mas vamos pensar um pouquinho, refrescar um pouco a nossa memória, algumas coisas, eu não vou trazer tudo, mas algumas coisas que marcaram a vida deste homem. Primeiro, este homem, Pedro, é também conhecido como Simão, filho de João. Sim, este Pedro é também conhecido como irmão de André. Este Pedro é aquele pescador que foi chamado por Jesus quando estava trabalhando no mar da Galileia. Esse Pedro é um homem sortudo, porque a Bíblia diz que Jesus curou a sua sogra. Aleluia! Este Pedro, a Bíblia diz que ele, em um momento de fé, declarou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E isso nas Escrituras é tido como algo fantástico, porque as pessoas estavam ali quando Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, e as pessoas disseram, esse é o Messias? Será esse o Cristo, o Filho de Deus, que virá trazer e restabelecer o reino em Israel? E quando Jesus diz para os seus discípulos, quem o povo diz que eu sou? E aí, uns dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um homem de Deus. E aí, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro então levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Sim, este Pedro foi aquele que disse a conhecida frase no Sermão da Montanha, quando Jesus disse para as pessoas que era impossível ter parte com ele se não comessem do pão da vida, e a multidão vai embora. E os discípulos olham para Jesus e falam, mas Senhor, a multidão está indo embora. Jesus fala, se vocês quiserem ir, também vão. E aí Pedro
toma a frente e diz: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos? Pedro estava dizendo assim: Senhor, para que outro mestre nós iremos? Quem vai nos liderar como o Senhor lidera? Quem vai nos ensinar como o Senhor ensina? Pois só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Sim, este Pedro é aquele que viveu um grande spoiler. Hoje, na linguagem de cinema, spoiler é dar algo adiantado do filme. E às vezes o spoiler tira a graça, né? Ah, já sei o final do filme. Mas no tempo ali de Jesus, Pedro teve um grande spoiler daquilo que será a manifestação de Cristo no dia em que ele raiar nas nuvens. Aleluia! Glória a Deus! Foi no monte onde Jesus foi transfigurado. E aí Pedro, Tiago e João viu Elias e Moisés conversando com Jesus. Aleluia! E Jesus é transfigurado, que o seu semblante chega, brilhava. E isso é um pedacinho da glória em que o Senhor Jesus se manifestará. Então eles tiveram esse spoiler. Pedro estava lá. Este Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. É este Pedro. Este que escreveu essa carta, a qual a gente está estudando, é o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas este Pedro também, ele se arrependeu amargamente. E quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, Jesus, particularmente com Pedro, disse: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus disse: então, Pedro, lembra que eu te chamei lá no beira do mar da Galileia para pescar homens? Apacente as minhas ovelhinhas. Apacente aqueles que haverão de crer. Apacente os que creem agora e os que haverão de crer. Apacente. Se este Pedro é aquele que se levanta com ousadia no dia de Pentecostes, aonde judeus de todas as regiões, havia uma festa em Israel, Dona Helena, que judeus de toda a região, imagine o seguinte, a senhora, imagine o seguinte, na terra da senhora, qual é a sua terra natal? Recife. Imagina aí todo ano em Recife uma festa típica de lá. E aí todas as pessoas de Recife que estão nas regiões do Brasil vão para lá, todos, e se concentram nessa festa. Assim foi em Israel, em Jerusalém. Todos os judeus estavam lá reunidos, porque era uma festa tradicional até hoje. E aí, diante daquela multidão, Pedro levanta e diz: essas pessoas que estão aqui, elas estão cheias do Espírito. E isso está se cumprindo, aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E está se cumprindo porque Jesus veio, viveu, fez a obra do Pai, morreu, ressuscitou ao 3º dia e ascendeu aos céus. Aleluia! É este Pedro que depois se tornou um dos líderes da igreja do Senhor naquele tempo. E ele vem então e escreve essa carta. Esta carta, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Então passa algumas folhinhas para frente. No capítulo 5, no versículo 13, Pedro escreve assim: aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Ele está finalizando a carta aqui e ele está dizendo: olha, aonde eu estou aqui, a igreja local da onde eu estou, ele diz Babilônia, mas ele está fazendo referência a Roma, porque era uma referência de império. E o primeiro império que surgiu
e tomou conta de Jerusalém foi a Babilônia. E era um tipo de governo inimigo de Israel. E aí então Pedro faz essa referência para dizer o local que ele estava. Aleluia. Então Pedro escreve essa carta da Babilônia. E levando em consideração a conclusão da qual ele escreve nesse capítulo, né, ele provavelmente redigiu antes da perseguição imposta por Nero. E isso aqui é importante, grave na memória de vocês. Ele escreveu um pouquinho antes de uma perseguição imposta pelo imperador Nero, imperador de Roma. Então ela foi composta provavelmente. Nós nunca podemos dar uma data certa dos acontecimentos nas escrituras, mas provavelmente foi escrito em 62 e 63 depois de Cristo. Amém? Quem são os destinatários então? Quem são as pessoas que receberam essa carta? Bom, os cristãos localizados em províncias da Ásia Menor. Ásia Menor talvez não seja uma boa referência para nós hoje, mas esse local hoje, atualmente, é a Turquia. Então depois a gente vai lá no Mapa Mundi, que o Google disponibiliza, dá uma olhadinha lá, Turquia, e aí a gente vai poder identificar aonde foi que esses cristãos estavam morando na época. Na Roma Antiga, províncias eram conhecidos como países ou regiões que haviam sido conquistadas pelos romanos. Então são chamadas de província. E a província que esse povo estava vivendo era no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. São esses cristãos que recebem essa carta. Agora, que tipos de pessoas formavam essa comunidade cristã? Né? Qual era a posição social desses cristãos? Dentro dessa carta, nós vamos identificar que havia maridos e esposas. Então, uma família formava parte dessa comunidade, como está escrito no capítulo 3, versículo 17. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Bom, acho que eu dei uma referência errada aqui. Mas está aqui que é para eles se sujeitarem uns aos outros, maridos, respeitarem as suas esposas e assim por diante. Era composto também por escravos. 2,18 diz assim: vocês escravos, submetam-se ao seu senhor, como com todo respeito, façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amado, mas até mesmo se for cruel. Amém? Então aqui a gente está vendo as pessoas que formavam essa comunidade. Como em outras cartas de Paulo, essa foi escrita por Pedro, Paulo faz referência a senhores de escravos. Aqui Pedro não dá tanta ênfase aos senhores, né? Mas veja só, havia jovens ali também. Eu fiz a referência aqui de maridos e mulheres, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, da mesma forma, vocês maridos honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-se de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Aqui está sendo mostrada as pessoas que faziam parte da região Ponto, Capadócia, Bitínia, Galácia e Ásia. Pois bem, quem mais fazia parte? Os jovens, capítulo 5, versículo 5, e um grupo de presbíteros provendo cuidado pastoral. Havia um grupo de homens separado pela igreja em Jerusalém para cuidar da conselho pastoral,
dar auxílio através da palavra, servir essas pessoas espiritualmente e, claro, socialmente também. O pano de fundo religioso ali, naquele local. Parece que os cristãos que estão formando essa comunidade naquela região são frutos do derramar do Espírito Santo lá em Jerusalém. Em Atos 2. Em Atos 2. Lembra que eu falei aqui que os judeus que estavam espalhados pelo mundo foram lá na festa? Então, depois que terminou as festas, eles voltaram para suas regiões. Então, esses cristãos a qual Pedro está escrevendo são pessoas que foram evangelizadas por aqueles que receberam o Espírito Santo lá em Jerusalém. Estão formando, então, essa comunidade religiosa nessas regiões. Os convertidos da Ásia Menor, ao retornarem, cheios do Espírito Santo, começam então a espalhar as boas novas para essas pessoas. E aí então formando-se uma igreja de Cristo nessa região. Independente dos leitores serem judeus ou gentios, alguém sabe aqui o que é ser gentil? Não é ser generoso. O gentil aqui não é com L no final, mas é com O, que quer dizer não judeu, pessoas que não são judeus. Dependente de serem judeus ou gentios, o que Pedro queria ao escrever essa carta era encorajar os cristãos a crerem na herança que Deus prometeu aos seus eleitos. E eu quero ler aqui, que ele deixa enfatizado no capítulo 2, versículos 5, 9 e 10. Diz assim: e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, que oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Aleluia! Esse é o objetivo principal de Pedro escrever essa carta para esses cristãos. Mas por quê? Nós vamos saber. Por que Pedro escreveu essa carta? Pedro vê que os cristãos não estão preparados para um perigo de perseguição. Lembra que eu falei que ela foi escrita antes da perseguição imposta por Nero? No ano de 70 depois de Cristo, o imperador Nero fez uma perseguição tão devastadora que até o templo de Jerusalém foi destruído. Destruiu-se o templo. Cristãos foram jogados em arenas para ser comidos por leões. Era uma carnificina feita com os cristãos. Tudo porque, dizem os historiadores, que ele num dia de sua loucura, porque ele fazia várias orgias no seu palácio, num dia de sua loucura, ele tacou fogo numa cidade. E quando as pessoas procuraram o culpado, Nero, para se livrar, falou: foram os cristãos. E aí ele ganhou moral para se livrar e perseguir os cristãos. Simplesmente por isso. Antes, a perseguição que os cristãos sofriam eram dos próprios judeus, porque os judeus não aceitavam os cristãos. Prova disso foi Jesus crucificado. Os fariseus crucificaram Jesus. Aí eu estava conversando esses dias e uma pessoa estavam acusando. Ele disse que se Jesus viesse hoje, essa pessoa disse que se Jesus viesse hoje,
as pessoas do mundo crucificariam Jesus? Falta de leitura bíblica. Porque ninguém do mundo crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus, primeiro, ele se dispôs a ir para a cruz. Ele abriu mão de sua glória. Então, antes de culpar alguém, nós olhemos então para o que Jesus se dispôs a fazer. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Jesus não tomou por direito ser Deus. Ele falou, não, eu sou Deus e eu não vou abrir mão dessa glória. Ele não tomou por consideração, por direito. Ele abriu mão de sua glória. E ele foi obediente ao Pai. E essa obediência o levou à morte e morte de cruz. Então o que levou Jesus à cruz foi a sua obediência. E não as pessoas. Aí é que está a questão. As pessoas falam, o pecado levou Jesus para a cruz. Não. Jesus foi para a cruz espontaneamente para perdoar os nossos pecados. Olha que coisa interessante e grandiosa. Só que os religiosos, eles se acham a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta, e ficam querendo acusar as pessoas, sabe? E esquecem que antes de serem tirados das trevas para ser colocados na luz de Jesus, eram trevas também. E não estão libertos da natureza pecaminosa. Só estão livres do pecado. Estão livres do pecado que condena, porque Cristo pagou lá na cruz a dívida da qual nós não podemos pagar. Mas nós não podemos esquecer que estamos na mesma situação, na mesma natureza pecaminosa daqueles que não aceitam Jesus, daqueles que não creem, daqueles que não têm fé. Então a gente tem que baixar a nossa bola como cristão, colocar no nosso lugar, que é lá embaixo, e evidenciar de Jesus. Está lá em cima, à direita de Deus Pai. Aleluia. Então, voltando aqui, Pedro vê que os cristãos ali não estão preparados para uma possível perseguição. Então ele escreve essa carta. E o objetivo dele é encorajar e testemunhar da verdadeira graça de Deus, na qual ele incentiva seus leitores a permanecer. Capítulo 2, capítulo 5, versículo 12. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes as experiências pelas quais vocês têm passado. São verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Está aqui o objetivo da carta. Esse é o propósito. Para que eles sejam encorajados e testemunhem da verdadeira graça de Deus e incentivem os leitores a permanecerem nessa graça. Amém? Pedro quer que seus leitores, Pedro quer encorajar seus leitores declarando os atos de bondade de Deus em Cristo, revelados mediante o seu Espírito. O Espírito de Deus revela a bondade de Deus em Cristo Jesus. E a gente pode identificar aqui uma listinha de encorajamento de Pedro aos cristãos. Primeiro ele fala do alvo dos propósitos de Deus, que está no capítulo 1, versículos 3 a 9. O entusiasmo dos profetas e a avidez dos anjos para compreender este plano maravilhoso da salvação. Pedro diz que os apóstolos, os profetas, eles profetizaram coisas da qual eles não tinham noção, e eles ficavam como Sherlock Holmes, investigando para ver se eles podiam compreender aquilo que eles profetizavam de tão maravilhoso. E os anjos também, olha que interessante, até mesmo os anjos de Deus ficavam então tentando compreender este plano de Deus de salvação. O alto preço da nossa redenção então é também parte dessa lista de encorajamento da qual Pedro escreve. A natureza duradoura das promessas de Deus, capítulo 1, dos versículos 22 a 25, o privilégio de
pertencer ao povo de Deus, capítulo 2, versículos 4 a 10. O exemplo de Jesus, capítulo 2, versículos 25 a 22 a 25. O que Jesus fez por nós, capítulo 3, versículos 18 a 22. A confiança que podemos ter no Senhor, Criador, e na sua fidelidade, capítulo 4, versículos 17 a 19. E a certeza de que Deus vai triunfar no final e que os seus vão compartilhar da vitória. Você, como cristão, tem essa esperança do triunfo de Jesus e compartilhar deste triunfo do nosso Senhor? Se, como cristão, nós não temos essa esperança, há algo de errado então no nosso cristianismo, há algo de errado na nossa fé. A gente precisa rever isso. E eu espero que, ao estudarmos essa carta, a nossa esperança seja renovada, amém? Pedro vê a necessidade dos seus leitores, a sua disposição é renovar a confiança deles no Evangelho. Pedro ressalta o estilo de vida que os cristãos devem praticar, procura equipar os seguidores de Jesus a viver no mundo real, aqui e agora, capítulo 4, versículos 1 a 4. E também capacita para o mundo da glória eterna, ao qual Jesus está preparando. E aqui eu lembro de João capítulo 14, quando Jesus diz: não perturbe o seu coração, dona Helena. Lógico que ele disse aos seus discípulos: mas não perturbe o vosso coração, não deixe o seu coração agitado pelas coisas que iriam acontecer com Jesus. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí Jesus diz para os discípulos: e se não fosse assim, eu também diria para vocês: vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? O que então a gente pode aplicar para a nossa vida? Através dessa introdução aqui, o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia? É evidente que o que nós vivemos hoje está longe de ser aquilo que os cristãos viviam naquela época. Primeiro, eles sofriam uma perseguição porque o cristianismo não era aceito. O judaísmo era a crença ou a religião predominante naquela época, né? E aí tinha os pagãos lá, mas os cristãos estavam sofrendo perseguição principalmente dos judeus por não aceitarem o cristianismo. Eles diziam que era uma seita. E os judeus, eles não aceitaram Jesus como Messias, aquele que traria de volta o governo a Israel. Só que Jesus veio trazer a salvação para aquele que estava perdido. E através da fé nós recebemos essa salvação. E este é o reino de Deus. Não é o reino da qual nós estamos vivendo. O reino do mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. É triste ver cristãos obcecados pelo dia de amanhã, como se eles tivessem o que perder. É triste ver isso. As pessoas estão apegadas ao materialismo, mas quando morrem, não levam nada. Não estou dizendo que a gente não tem que almejar uma moradia, não estou dizendo que a gente não deve almejar a viver bem. Claro que nós devemos, mas isso não deve ser o foco principal da nossa vida. Porque as pessoas se matam, se devoram por uma coisa, por um benzinho, por algo que um ladrão pode tirar. Mas a vida eterna, essa pertence ao Senhor Jesus e ninguém dele toma. Amém? Nós não sofremos um pinguinho de tipo de perseguição. Às vezes, os cristãos da modinha da era da internet, quando tem alguma divergência nas redes sociais, acham que estão sendo perseguidos. Ah, está tendo perseguição.
não tem nenhuma perseguição aqui. Nós vivemos na liberdade religiosa. Qualquer um pode professar a sua fé naquilo que ele crê. E se alguém tiver ou manifestar algum preconceito, isso é até crime. Por causa da liberdade religiosa. Nós temos isso. Então, o que é que nós sofremos atualmente? Nós sofremos o desemprego, nós sofremos com um relacionamento mal resolvido, que não deu certo, ou relacionamentos, fraternais, de família, de amigos. Nós sofremos com a doença e até mesmo com a morte. E essas coisas nos oprimem. Nós somos oprimidos por essas coisas. Mas isso não chega nem aos pés de uma perseguição, aonde você sofre perigo de morte por causa da liberdade que você tem, ou por causa daquilo que você crê. Você respira perigo de morte por professar o amor ao próximo, por dizer que o governo de Deus é um governo melhor do que qualquer governo humano, sem ofender ninguém. Isso é terrível. Você ser ameaçado de ter a sua família executada na sua frente, se você negar a sua fé. Isso não acontece. Isso é perseguição religiosa. E nós não sofremos aqui. Nós vemos lá no Oriente Médio. Nós vemos, às vezes sai na notícia, que homens são colocados de joelho, são decapitados, são amarrados a bombas por causa da fé, só por dizer que Jesus é o seu Senhor. Mas como nós somos frágeis demais, como nós somos tão pequenininhos, coisas da vida nos oprimem, nos deixam abatidos, nos fazem perder a vontade de viver e sofremos por isso. Talvez através dessa carta nós chegaremos a um amadurecimento de filhos de Deus para suportarmos as dificuldades do dia a dia. Pedro escreve esta carta para trazer esperança aos cristãos da Ásia Menor, e através do encorajamento de Pedro para os leitores que iriam receber aquela carta, Pedro faz esse convite aos cristãos renovarem e avivarem a sua esperança em Jesus Cristo. E é através dessa carta que nós vamos trazer aplicação ou aplicações para as nossas vidas. Uma pergunta que eu quero fazer aqui para vocês pensarem. Vocês estariam preparados para uma possível perseguição à igreja hoje? Você como cristão, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. Você estaria preparado? Se esse governo, que muita gente, muito cristão, defende com unhas e dentes, até matam por causa de um poder terreno, uma figura humana. Se esse governo que é excelente para os cristãos, Nossa, que governo. Se ele acordasse na segunda-feira disposto a perseguir a liberdade religiosa, e principalmente aqueles que apoiaram o governo, nós estaríamos preparados? Nós permaneceríamos firmes? Manteríamos a fé? Que Deus nos ajude então a estudarmos a carta de Pedro e nos tornar crentes maduros. Primeiro, para que no sofrimento do nosso dia a dia nós não sejamos como crianças birrentas, que quando o pai põe de castigo, meu pai não é mais o melhor do mundo, minha mãe não é mais a melhor mãe do mundo. Porque às vezes a disciplina de Deus vem através
de um desemprego. Ah, Deus é mau? Não, Deus não é mau. É porque às vezes nós, como os filhos de Deus, nós estamos mais seguros nos pilares da terra e não no pilar do único Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz que Deus faz chover tanto para o justo como para o injusto. A chuva vem e o sol nasce todos os dias. E todos têm a oportunidade, segundo os ensinos de Jesus naquela época, de tirar da terra o seu alimento. E tem a oportunidade do dia para lutar ou ganhar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. Mas Jesus diz que antes dessas coisas, o primordial na vida do cristão é buscar o reino de Deus e a justiça. Como cristãos, nós estamos dando foco ao sofrimento? Nós vamos parar por causa das coisas, dos sofrimentos naturais dessa vida? Nós vamos deixar de seguir? Nós vamos deixar de crer? Que Deus nos ajude então a alcançarmos a maturidade e a vivermos de fato o estilo de vida cristã. E Pedro vai nos ajudar nisso. O apóstolo Pedro vai nos ajudar a vivermos como verdadeiros cristãos, buscando a santidade, buscando dar testemunho de Jesus Cristo, porque nós fomos chamados para sermos nação santa, participar do sacerdócio real de Jesus Cristo. Então tem um diferencial aí que nós devemos ter nas nossas vidas diante deste mundo. Nós precisamos estar então sempre confiantes na herança que Deus reservou para os seus filhos, para os eleitos. Nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas e confiar na fidelidade de Deus e no seu triunfo final. Se coloque de pé. Vamos orar para que Deus nos dê constância, para que sejamos perseverantes e que esta palavra nos ajude. Pai querido, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de conhecermos da Tua palavra, para que nós possamos, Pai querido, ter uma atitude contrária ao desânimo, para que nós possamos ter uma atitude contrária à desistência, para que nós possamos ter uma atitude certa quanto à esperança das coisas que o Senhor prometeu, das coisas que o Senhor reservou para os seus filhos, para que nós possamos ter uma postura correta, certa, firme e perseverante, e olhar na sua fidelidade e confiar nela, Senhor, e perseverarmos, para que nós possamos, ó Pai, ter a postura certa no tocante à vida cristã. O que é ser um cristão, o que é viver em santidade, o que é dar testemunho daquilo que Cristo fez e tem feito. Nos ajude então, Senhor, a não confiarmos nos poderes do mundo, nos governos do mundo, mas confiarmos em Tua mão poderosa, em Teu governo eterno e perfeito e justo e santo, Pai. Em nome de Jesus, traga-nos nesta noite, aos nossos corações e à nossa mente, renovação, Pai. Eu peço em nome de Jesus, para que todas as cadeias e todas as prisões daquilo que nós colocamos em nosso coração e em nossa mente sejam quebradas, derrubadas, dissipadas, ó Pai. E que haja agora uma disposição para o novo que só a Tua palavra tem. Jesus disse que vinho novo é para ser posto em odre novo. Que a Tua palavra, que ela é nova a cada manhã, ela é nova todos os dias. A Tua palavra, que é viva e eficaz, venha entrar em nossos corações renovados, corações novos, para receber, Senhor, da Tua graça
das riquezas que há em tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Deixa sentar. Vou pedir para o obreiro Diego distribuir os envelopes. Nós vamos aproveitar esse momento para contribuirmos. Quero dizer a vocês que, graças a Deus, nós já pagamos o aluguel e Deus abençoe cada um que tem contribuído, né? Dou graças a Deus por nos ajudar nesta vez. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, apresentamos ao Senhor nossas ofertas, e a tua palavra diz que a generosidade é um dom. Nos conceda esse dom, Senhor, de sermos generosos, de entendermos naquilo que nós podemos ajudar. Eu peço, Senhor, aqui é um pedido meu, mas que ele possa ser compartilhado e ser também um pedido desta igreja, que nós possamos ser abençoados por Ti, para abençoarmos vidas. O propósito desse local não é beneficiar aqueles que servem, mas o propósito deste local é fazer pessoas que sirvam, e nós queremos servir aqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus. Bênção do Senhor sobre as nossas vidas, porque aquilo que de graça nós estamos recebendo, nós queremos compartilhar de graça. Em nome de Jesus, amém. Pode contribuir. Domingo que vem, então, às 19 horas, estaremos aqui novamente, no mesmo canal, no mesmo banquinho, porque o ponto é nosso, não é a praça não, é o ponto. Eu tenho feito o discipulado através do Instagram. E o discipulado, ele é um estudo pedido de oração, irmão? Amém, muito obrigado. A gente vai estar orando sim. Eu vou fazer um caderninho de oração e esses nomes vão para o caderninho, tá bom? Eu gostaria de saber de vocês, principalmente do Clever e da Gisele. Ah, sim. A disponibilidade de vocês para podermos fazer esse discipulado. Tá bom? Então pensa aí direitinho e me fala, para a gente fazer o discipulado. E se possível, nós agregamos também a Sônia. Tá bom? A visão do discipulado é conhecermos mais a Jesus, sermos como Ele e fazermos pessoas assim também. Amém? Então, a gente está fazendo domingo às 10 horas da manhã pelo Instagram. Se vocês conseguirem esse horário, beleza, amém. Mas se não der, me passa o que é possível e a gente faz. Tá bom? E é isso. Agradeço a Sônia, a Dona Helena pela visita, tá bom? Volte mais vezes. Olha, rapidinho. A gente já está encerrando. Não dá nem para doer o bumbum na cadeira. Tá bom? Volte mais vezes. Sentado mesmo. Estenda suas mãos. Que o grandioso amor de nosso Deus, Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a doce consolação do nosso companheiro Espírito Santo seja sobre a vida de vocês hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Está encerrado. E um bom fim de domingo.